Olá, tudo bom? Estou aqui em mais uma live. Hoje, o vídeo de hoje vai ser um tutorial onde eu vou mostrar para vocês como fazer o saquinho de roupa. Eu chamo saquinho de roupa limpa, porque eu também tenho aqui no ateliê o saquinho de roupa suja. Então, esse aqui é o saquinho, a peça do tutorial de hoje. Então, ele tem zíper e ele tem um visor frontal aqui de plástico, tá? Então, o grande diferencial dessa peça, que eu adoro, eu acho que fica um acabamento muito perfeito, é este acabamento aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ensinar vocês como fazer, porque você tem plástico, um material transparente, porém, você tem uma costura embutida aqui dentro, né? Então, eu quebrei a cabeça no início, né, para chegar nesse resultado, e eu passo aqui para vocês, então, como eu faço. Tenho duas versões, ó, você pode escolher o tecido estampado do lado de fora, e aí mais liso, ou de bolinha, ou xadrez do lado de dentro, ou você pode inverter e colocar o tecido estampadinho para dentro, porque como tem esse visor, então eu acho que fica bem legal também o estampado para fora, o estampado para dentro. E eu uso bastante esse modelo, porque assim eu consigo aplicar o nome aqui em cima. Essa foi a peça que eu fiz ontem. Fiz aqui, então, a aplicação do ursinho, seguindo o mesmo tema. Fiz a aplicação aqui do nome. Como eu tinha um tecido de bolinha, quando eu coloquei o nome sem a parte branquinha, ele não apareceu direito. Então, por isso que eu fiz colocando essa parte branca aqui. Então, é uma ideia para vocês. E aqui eu fiz com a proposta, então, do tecido estampado por dentro, ó, bonitinho. Tá? Bora lá agora pro passo a passo. Vou fazer aqui com vocês, então, um saquinho. Não vai ser no mesmo tecido. Quero só falar desse tecido maravilhoso. Olha só, essa composição que é da Catex, tá? Catex Tecidos. Vou deixar o site deles aqui. Eu sou completamente apaixonada por todos os tecidos que eles têm lá. E vou deixar o link caso vocês tenham interesse. Hoje eu vou fazer, então, usando essa composição aqui, um pouco mais clean, ó, mais neutra, de xadrez com verdinho, numa proposta também de bichinho. Então, vou virar aqui a câmera e a gente vai começar, então, a fazer. O que a gente vai precisar, então, de material, tá? Zíper, eu tô usando o número 3 com um cursor. Um pedacinho de plástico. E aí, vocês não se prendam em números, tá? Eu não vou falar para vocês números aqui, a questão qual é o número que eu uso de plástico. Vocês podem usar o plástico que vocês tiverem, desde que não seja muito molinho, tá? Eu gosto de um intermediário, ou até daqueles mais grossinhos, para evitar só que, de repente, rasgue, né? Ele amasse, né? E aí rasga. Imagina que você tá com o saquinho todo pronto e tá usando um plástico muito fininho, ele faz um buraco e tal, você vai acabar perdendo a sua peça. Então, opte por um plástico intermediário. E aí, de tecido, você vai escolher 2 tecidos. Um para fora do saquinho e um para a parte de dentro do saquinho. Aqui, eu escolhi o liso para a parte de fora, tá? Eu apliquei, inclusive, o nome do bebezinho. E apliquei um leãozinho na parte de baixo do saquinho, tá? Novamente, fiz com a técnica de aplicação, tá? Vou deixar o link aqui caso você tenha interesse de aprender como fazer. E então, eu cortei essa medida para a parte de cima do saquinho, uma medida um pouquinho mais larga para a parte de baixo e para a parte de trás do saquinho, um corte de cada do tecido, tá? Então, aqui temos a parte de baixo nos 2 tecidos, a parte de cima com o nome aplicado também nos 2 tecidos. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar o zíper, tá? Então, por enquanto, eu vou reservar aqui o plástico, vou tirar o cursor, separar o meu zíper.
Eu não vou trocar o pé da máquina, mas se você quiser, você pode colocar o pé calcador de zíper, tá? É indicado, inclusive, que você troque, tá? E aí você vai aplicar uma parte do zíper na parte de cima, onde tem o nome do neném, e um na parte de trás. E você vai fazer um sanduíche aqui, tecido de fora, tá? Aqui o meu nome tá nessa posição, ó, Max. Então, eu vou aplicar o zíper em cima. Então, tecido de fora do seu saquinho com o direito para cima. O seu dentinho do zíper, a parte do dentinho é a parte direita do seu zíper, tá? Então, você vai colocar o dentinho aqui com o direito do seu tecido. E depois colocar o forro com o direito para baixo. Se você quiser, você pode passar uma costura aqui prendendo primeiro o seu zíper, tá? Eu já faço aqui esse sanduíche, coloco um alfinete aqui no comecinho e já começo a costurar. Eu só prendo aqui o comecinho, faço o retrocesso. E aí eu vou alinhando, vocês conseguem ver. Eu vou alinhando aqui, ó, o meu zíper, tá? Sempre que eu tô trabalhando, fazendo peças com zíper, eu passo uma costura. Quando chega aqui no finalzinho da minha peça, eu deixo a agulha para baixo, giro a minha peça, ó, tô girando ela para mim, e passo uma costura novamente. Aqui, eu já vou unir, ó. Eu nem tiro essa parte aqui da máquina, tá? Nem levanto o pé calcador. Já peguei a parte de trás. Esse é o tecido que vai ficar do lado de fora do meu saquinho. Direito do meu zíper para baixo. Ou seja, o dentinho para baixo. E o meu forro com o direito aqui em cima do zíper. Faço o sanduíche e já venho aqui para a máquina. Eu tô mostrando para vocês costurando exatamente do jeito que eu faço, gente, ó. A gente tem que otimizar o nosso tempo no ateliê, nas costuras, né? Então, já pega e já emenda aqui. De novo, viro aqui. E volto com a costura. Desse jeito, tem uma costura dupla em cima do zíper, tá? Sempre que você estiver fazendo peças com zíper, eu aconselho você passar 2 vezes a costura. Zíper aplicado, então, ó. Tá? Essa é a parte de trás do saquinho que a gente, por enquanto, vai reservar. Você não vai passar pesponto, nada, tá? Vamos trabalhar, então, aqui com as outras partes que a gente tem, que vai ser a frente do saquinho. O que eu tenho aqui? Tenho que colocar o meu plástico. Essa é a parte de baixo, né, do saquinho. Temos o forro. Eu vou fazer um sanduíche agora com o plástico. Então, o seu tecido principal, o plástico vai ficar aqui, tá? Vou colocar, então, o plástico alinhado aqui com o meu tecido. E vou posicionar o forro em cima, do mesmo jeitinho, com o direito para baixo. Quando você estiver trabalhando com plástico, lembre de nunca colocar o alfinete, tá? Senão você vai fazer um buraquinho no seu plástico. Use esses grampinhos aqui para manter o tecido no lugar. Faz um retrocesso no começo. Estou usando aqui sempre uma costura
um pé de máquina como margem, tá? E você vai falar, Vã, o que é um pé de máquina? Um pé de máquina significa que você tá alinhando o lado direito do seu pé da máquina aqui com o seu tecido, tá? Com a margem do seu tecido. Terminei o retrocesso. E agora, então, eu tenho esse resultado, ó. Já o plástico, forro atrás, essa é a frente do saquinho. Eu já vou colocar a minha etiquetinha aqui desse lado também, tá? Olha que fofinha. Essa etiqueta, gente, eu tenho desde o início do ateliê. Ela é bordada, olha como ela é do lado de dentro. Bordadinha. E ela eu faço na Helvetia, que é uma empresa especializada em etiquetas bordadas. E eu sou completamente apaixonada. Então, eu vou deixar o link caso vocês tenham interesse, tá? Eu tenho dois tipos de etiqueta. Eu tenho essa que é bordada, que inclusive tem a bandeirinha também, ó. E eu tenho as etiquetas de metal, quando eu tô fazendo bolsa, né? Peças que normalmente não vão na máquina, peças maiores, assim. Eu uso a etiqueta de metal. Então, vou aplicar aqui do ladinho. Essa peça é uma delícia de fazer, porque vocês vão ver como é rapidinho. A gente usa poucos materiais. Você consegue fazer várias dessa, assim, em escala de produção. E consegue vender em combos, né? Então, você pode fazer combo com saquinho de roupa suja, você pode fazer o combo com kit higiênico, a necessaire, né? Além do que é uma peça muito, muito útil, que não só as mamães usam com os bebês, né? Que dá para usar como saquinho de maternidade, mas eu uso com os meus filhos até hoje esse saquinho para levar a roupinha na academia, para levar roupa em viagem, deixar tudo mais organizado na bolsa, né? Na mala. Então é um saquinho, sim, muito, muito útil, tá? Para deixar com meia dentro do armário, calcinha. Então, beleza. Tenho aqui, ó, apliquei a etiquetinha. Agora, antes de fazer o pesponto aqui embaixo, eu vou unir a parte de cima, tá? Então, temos aqui, ó, a parte de baixo do saquinho. Precisamos colocar aqui a parte de cima. Agora, eu vou colocar, ó, temos aqui. Ah, uma coisa importante. Neste momento, eu cortei o plástico bem retinho na minha base de corte. Mas é uma hora que é legal você certificar de que essa sua margem aqui do plástico, ela tá bem retinha e bem em paralelo com essa sua costura aqui. Então, você fez aqui a costura. Vai numa base de corte, ou se você não tiver, pega uma régua e veja se tá realmente retinho essa parte aqui. Se o seu plástico aqui tiver torto, o seu saquinho vai acabar ficando torto. Porque aqui a gente vai se basear na margem do plástico para fazer a nossa próxima costura, tá? Tenho então o plástico, tenho aqui, ó, o nome e eu vou tombar aqui em cima do plástico. Eu estou costurando o plástico mais a frente do saquinho onde tem o nome, tá? O forro tá aqui, ó, tá? Tá separado. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Beleza? Ó, temos este resultado aqui. Tá, já dá para ver um saquinho aqui, hein? Agora, é um momento que normalmente, nessa etapa, que eu aplico o nome,
tá? Às vezes, eu prefiro fazer o saquinho, né? Deixar essa etapa e fazer as aplicações. Eu fiz as aplicações antes, por conta da live, para, né, otimizar aqui o nosso tempo. Mas, você consegue parar aqui e lá aplicar o nome, que toda essa costurinha aqui, ó, vai ficar escondida, tá? E agora, a gente vai fechar aqui o forro, tá? Lembra que o forro tá solto. Aqui, então, a gente vai dobrar, ó, para encontrar, ó, vou fazer de novo. Tenho aqui o forro solto. A gente vai dobrar essa parte para dentro até encontrar e alinhar, ó, com o tecido de baixo, tá vendo? Então, aqui você pode vincar com a sua mão ou ir lá no ferro e passar no ferro. Só que se você passar, por favor, tome muito, muito cuidado para não encostar o ferro no plástico, tá? Eu tô com o ferro aqui. Vou ligar o ferro e já vou passar também. Eu gosto de passar para me certificar de que tá retinho, sabe? Tomando, então, muito, muito, muito cuidado aqui para não encostar o ferro quente no seu plástico. Vou colocar uns alfinetes só para manter esse aqui no lugar. Então, nós temos aqui alfinetado o forro já dobradinho. Essa é a parte da frente do nosso saquinho, tá? E agora, a gente vai fazer, então, um pesponto aqui embaixo e aqui em cima. Quando a gente fizer o pesponto, ele já vai fechar aqui o nosso forro, tá? Eu vou só trocar de linha, que eu tô com a linha branca, eu vou trocar para bege. Esqueci. Aqui, ó. Tinha esquecido de trocar para bege. Louca para ver vários saquinhos que vocês vão fazer. Se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, deixe mensagem, comentários de vocês aqui no vídeo, tá bom? Se você ainda não conhece o nosso curso online de costura criativa para iniciantes, se você ainda não sabe costurar, tem vontade de aprender, as principais técnicas da costura, clica no link que vai estar aqui embaixo, que eu vou deixar para vocês também o curso online para você aprender aí da sua casa, tá bom? E ter confiança com a máquina para você conseguir fazer qualquer projeto que você queira, tá? Troquei, então, a linha. Vou fazer, então, um pesponto aqui na beiradinha dos dois lados. O pesponto é um pontinho que aparece, né? É um pontinho que a gente capricha mais, porque ele fica aparente. É um pontinho que, às vezes, a gente pode aumentar o comprimento para ficar mais bonitinho.
E é um pontinho que às vezes a gente troca a linha, né? Como eu troquei aqui. Porque é um pontinho que fica aparecendo. Então, a gente faz numa linha, combinando com o nosso tecido, tá? Fiz em cima, vou fazer agora embaixo. Aqui embaixo eu só vou tomar cuidado, porque eu coloquei alfinete. Então, eu vou tirar o alfinete aqui para passar a costura. Beleza, fiz pesponto, ó. Na parte de baixo e na parte de cima. Por enquanto, você não faz aqui na parte do zíper, tá? Vou só refilar a peça aqui, cortando o plástico que ficou em excesso. E a próxima etapa é a gente unir a parte de trás. Lembra que a gente tá com o zíper aqui, ó? E a gente vai colocar, então, o cursor, tá? Nesses dois zíperes aqui, fechando o zíper. A parte de colocar o cursor pode ser bem difícil, desafiador para quem tá começando, mas é uma questão de prática, tá? Ó, vou passar, então, o cursor até o final, vou tirar e vou passar novamente, porque dessa forma eu acabo tendo os dois lados do zíper fechado. Ó, vou mostrar para vocês. Deixo o cursor aqui no meio, os meus dois ladinhos aqui do zíper estão fechados, tá? Isso vai ajudar a gente agora. Beleza, tenho a parte, então, da frente do nosso saquinho, aqui com forro atrás, já com os pespontos, já com etiqueta, aplicação, nome, e a parte de trás do saquinho tá desse lado. Eu vou, então, pegar só o tecido verde, que é o tecido da minha frente, e jogar aqui pra frente, ó, em cima do saquinho. Vou só colocar uns alfinetes para manter aqui no lugar. E agora eu vou passar uma costura, ó. O zíper tá aqui. Vou passar uma costura começando aqui em cima do zíper e fazendo aqui todo o quadradinho e terminando desse lado também em cima do zíper, tá? Faz todo o quadrado, não deixa nenhuma abertura, tá? Aqui você não vai ter dificuldade de passar a costura em cima do plástico, porque o plástico está embaixo, tá? Às vezes, quando a gente precisa passar o plástico em cima, né, o plástico está em cima, a agulha fica em atrito com o plástico, né? Mas nesse caso aqui, não tem problema. Quando eu comecei a fazer esse saquinho, eu riscava, passava uma linha com a caneta e uma régua para eu seguir e o saquinho ficar bem retinho, tá? Se você precisar fazer a linha, vai lá, para e faz uma linha aqui, um quadradinho para o seu saquinho ficar bem retinho, tá? Fiz então, ó, a costura fechando o meu forro tá aqui. E tem uma parte solta, ó, que é o forro da parte de trás, tá vendo? Agora, a gente colocou direito com direito do tecido verde, que é o tecido de fora do saquinho.
Agora a gente vai virar aqui e colocar direito com direito do forro, tá? Então, eu vou tombar aqui, ó, desse lado. E vou alfinetar. Agora vai ser praticamente a última costura. Depois a gente vai fazer só um pesponto, mas a última costurinha de fechamento, a gente vai precisar deixar uma abertura agora nessa parte do forro, tá? Que é onde a gente vai desvirar. Então, tô com meu zíper aqui em cima. Aqui vai ser, então, onde eu vou deixar uma abertura de mais ou menos uma mão, tá? Para eu conseguir desvirar depois. E eu vou costurar de novo, fazer uma costura em cima da costura que eu já fiz. Então, eu vou virar o saquinho deste lado e vou passar uma costurinha bem em cima da onde eu já fiz, lembrando de pular aqui embaixo e deixar uma abertura. Faz um retrocesso, pula, faz outro retrocesso e finaliza, tá? Aqui eu vi que o meu forro, ele tá mais curto, ó, ele tá menor do que a minha costura que eu já tinha feito, ó. Vocês conseguem ver? A costura tá aqui, mas o meu forro tá terminando aqui. Por algum motivo ele tá mais curto. Então, o que que eu vou fazer? Se eu fizer a costura, eu não vou prender o meu forro. Eu vou diminuir um pouquinho aquela costura que eu já tinha feito, vou subir um pouquinho. Já vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo aqui. Então, ó, eu refiz essa costurinha do final, tá? Essa é a parte de baixo do saquinho. Ela tava aqui, eu só joguei ela um pouquinho mais para cima, tá? Ó. Aqui é o zíper, que é essa parte de baixo. Eu só trouxe a costura um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque agora eu consigo com que o meu forro encontre a costura, já que ele tava mais curto, tá? Ele tava menorzinho do que a parte de cima, do que na verdade, o tecido de fora. Deu para entender o que eu fiz, gente? Eu só diminuí o saquinho um pouquinho por conta do meu forro que estava menor. Beleza? Tô cortando aqui, então, as linhas. Agora, ó, só certifica de que costurou o forro. Olha só. O forro ficou bem na beiradinha, a minha costura, tá vendo? Mas costurou, então não vai ter problema. Vou passar só mais uma costura para certificar. A linha subiu. Perdi a linha. Tá quase acabando. Ok. Como ficou na beiradinha do tecido, eu só tô passando mais uma costura para
para certificar de que não vai abrir, não vai ter problema. Certo? Então, temos nosso saquinho assim. Agora é só refilar, cortar todo esse excesso aqui, que a gente não precisa de muito tecido do lado de dentro do nosso saquinho. Os cantinhos eu gosto de cortar na diagonal, para as pontinhas ficarem bem sem excesso de costura, né? Ficarem bem pontudinhas. Depois que a gente refila a peça, é hora então da gente desvirar a peça aqui, ó, pelo nosso forro, tá? Se você deixou mais ou menos um palmo, você não vai ter nenhuma dificuldade de desvirar, mesmo com o plástico, tá? Então, a minha indicação é que você deixe pelo menos um palmo, tá? Com a pontinha aqui da tesoura, eu tiro os cantinhos. Deixo bem pontudinho. Ó, gente, o saquinho tá assim. Essa é a parte de dentro do saquinho. Aqui, uma coisa importante. O nosso forro tá com essa abertura. A gente vai precisar fechar, tá? O que eu faço aqui é, normalmente eu passo ou uma cola de tecido, ou eu faço um pontinho invisível à mão. Por que que eu não faço na máquina? Porque aqui você não consegue separar só o forro, tá? Você vai precisar costurar a parte da frente também do saquinho. E na hora, por mais na beiradinha que você passa essa costura, na hora que você desvira, a costura ela fica marcando o saquinho na parte de fora, tá? Ele faz como se fosse uma barriguinha aqui na parte de baixo do saquinho. Eu já tentei de vários jeitos e acaba que essa parte de baixo aqui do saquinho, ele não fica reto, tá? Quando você desvira e vê a parte de fora do saquinho. Então, por isso, eu faço aqui sempre uma costurinha à mão, tá? E é o que eu indico você a fazer também. Ou colar com cola de tecido. Não esquece, então, de fechar, tá? Eu não vou fechar aqui, eu vou fechar depois. Mas você vai, então, fechar antes de desvirar, tá? Desvirando, então, a nossa peça, ó. Tirar os cantinhos, bem bonitinho aqui. Se você estiver usando a tesoura como eu, só cuidado para não encostar no plástico, né? De repente, furar o plástico sem querer. E o nosso saquinho tá praticamente pronto. Olha que fofura! A última coisa que a gente vai fazer vai ser agora, então, fazer o pesponto em volta aqui do zíper. E é super importante a gente fazer para manter o forro e o tecido longe do dentinho do zíper, para o nosso cursor conseguir passar tranquilamente aqui, tá? Então, aqui é só um pesponto simples, bem pertinho aqui do zíper. E aí você vai fazendo esse movimento de puxar o seu zíper para o lado direito e puxar o tecido e o forro aqui para o lado esquerdo, tá? Que é essa sua costura que vai manter os tecidos no lugar. Sabe quando você tenta
pega uma necessaire ou pega um produto, um saquinho, e vai abrir e o zíper fica travando. Às vezes acontece isso em almofada, né? E o zíper fica travando. É porque a costura foi feita muito pertinho do dentinho do zíper, ou porque não tem esse pesponto aqui segurando a costura, tá? Começo e termino com o retrocesso. Corto as últimas linhas e tcharam! Deixa eu fechar aqui para vocês verem como que ficou o nosso saquinho. Olha só, o nome aplicado aqui, ó, o zíper. Eu fiz com pé calcador comum, então o zíper não ficou tão pertinho aqui, ó, do dentinho, né, a costura. Mas, ó, dentro ficou esse tecido fofinho, super combinando com o tema. A etiquetinha, aqui um tema aplicado. E é isso, gente, olha que fofura. Você pode colocar, de repente, um cordãozinho aqui no cursor, né? Às vezes eu coloco um cordãozinho para ficar, enfim, até mais fácil de puxar. Atrás ele fica assim. E dentro, então, tem que fazer o fechamento, tá? Menos de 40 minutos você fez essa peça aqui comigo. Os tecidos já estavam cortados, isso facilita. Mas uma dica, você corta todos os tecidos de uma vez, depois você passa tudo de uma vez, vem na máquina costurando todas as partes juntas, coloca zíper em tudo, depois, enfim, faz todas as junções de tecidos. É muito importante você trabalhar no seu ateliê ou, né, fazendo as costuras que você quer fazer, nessa escala de produção, né, nesse jeito de produção, para que você otimize o seu tempo e assim consiga, de repente, ganhar mais dinheiro com a costura, né, ou fazer mais peças em menos tempo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Olha só, agora, obviamente, a gente tem que passar, deixar bem bonitinho para poder entregar para a nossa cliente. Eu espero vocês na próxima semana para a gente fazer a última peça desse kit aqui, que tá lindo, maravilhoso, que vai ser o kit passeio, beleza? Beijo e até semana que vem.